Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula sobre o sono do seu bebê. Hoje nós vamos falar sobre a janela de sono ideal para o seu bebê. Antes de te explicar o que é uma janela de sono, eu gostaria de fazer uma introdução aqui sobre a capacidade dos bebês de ficarem acordados durante um determinado tempo. Essa capacidade deles ficarem acordados é uma habilidade adquirida gradualmente ao longo dos anos de vida do bebê. Então, no início da vida dele, essa capacidade é muito pequena e vai aumentando com o tempo, conforme ele vai crescendo. Por exemplo, um bebê de 1 mês consegue ficar acordado por um tempo bem menor que um bebê de 4 meses. E assim por diante. A partir disso, eu quero que você entenda que todos os bebês precisarão de pausas para descansar. E essas pausas nós chamamos de sonecas. Não caia nesse mito de que o bebê precisa ficar acordado de dia para dormir melhor à noite, porque não é assim que funciona. É totalmente o inverso. Então, voltando aqui ao raciocínio, para nos sinalizar sobre a necessidade dessas pausas, desses descansos, o corpo do bebê vai emitir alguns sinais de que precisa descansar. Esses sinais são os sinais de sono, que podem ser olhos lacrimejando, sobrancelhas avermelhadas, olhar perdido, bocejo, coçar o olho, coçar as orelhinhas, puxar os cabelos, esfregar o rosto no peito do cuidador e etc. Esses sinais de sono aparecem antes do tempo limite que o seu bebê consegue ficar acordado, geralmente 30 minutos antes. Esse tempo que o bebê consegue ficar acordado sem um cansaço intenso, sem choro ou irritação, é o que chamamos de janela de sono. Portanto, se o seu bebê não dorme dentro da janela de sono ideal para ele, que é identificada pela mãe, ele acumula cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse, o que vai dificultar depois que ele adormeça e permaneça dormindo, brigando contra o sono. E no final do dia, acaba tendo crises de efeito vulcânico, que é aquele choro intenso, muito confundido com as cólicas. Tá bom, gente, entendi, mas então como saber a janela ideal, né, de fazer o bebê dormir, a hora de fazer o bebê dormir? Observando mais de perto o seu bebê, observando os primeiros sinais de sono e quando observar esses sinais de sono, colocar o bebê para dormir em no máximo 30 minutos. Esse é o segredo. Bebês que dormem dentro da sua janela de sono ideal e fazem sonecas reparadoras durante o dia vão despertar bem menos durante a noite. Vou disponibilizar aqui embaixo uma tabela com as médias das janelas de sono de acordo com a idade de cada bebê. Porém, eu ressalto, não seja rígida nessa tabela, apenas a tenha como um norte para te dar uma ideia, pois a janela de sono ideal para o seu bebê é ele que te mostrará através da sua observação, ok? Queria ressaltar aqui, antes de terminar essa aula, que choro e irritação são sinais tardios de sono, ou seja, o seu bebê já deveria estar dormindo. É isso, meninas, espero que eu tenha ajudado. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula.